Olá pessoal, eu sou Pablo Rezende, estou vereador de Cruz das Almas, professor de História, torcedor do Vitória, o Leão da Barra, e nós estamos inaugurando o Café com Pablo. Nosso primeiro episódio tem uma convidada muito especial, a professora Georgina Gonçalves, a professora Gina. Gina, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Pablo. É bom estar aqui conversando com você nessa situação que eu acho super interessante, conversar sobre questões da região, conversar sobre problemas e soluções, perspectivas de futuro. Você que a gente olha e sabe que é futuro, sabe que é futuro. Obrigado. Futuro bom. Obrigada pelo convite. Que bom. Gina, nós estamos agora, nos próximos dias, vivenciando um processo importante para a Cruz das Almas, para o Recôncavo e para a nossa querida UFRB, nossa universidade. A gente vai ter aí pela frente um processo de escolha, mas antes de falar um pouco disso, eu queria falar um pouco sobre você. Queria que você contasse para a gente, falasse um pouco quem é Gina. Pergunta difícil, dá para a gente fazer algumas digressões nessa resposta, mas vou escolher mais a vida acadêmica, essa trajetória a partir dessa dimensão. Eu tenho 59 anos, sou assistente social formada pela Universidade Católica do Salvador. Na década de 80, disse que não ia falar, mas já que entreguei a idade, a gente queria matar a curiosidade. Posso falar sobre isso. Eu fiz mestrado em Educação na UFBA, fiz doutorado em Ciências da Educação em Paris 8. Sou professora da UFRB desde 2009. Fui para o CAL, Centro de Artes, Humanidades e Letras, em Cachoeira. Fui diretora, depois fui vice-reitora e fui candidata e reitora eleita no ano de 2019, mas infelizmente, e imagino que por isso a gente está conversando aqui, infelizmente o governo de então não me nomeou. Mas sou mais que isso. Isso. A gente vai falar um pouco sobre isso. Sou mais que isso e menos que isso também, né? Eu sou alguém da área de política social na academia, mas sou alguém que vou me aproximando do Recôncavo e me sinto muito, muito comprometida com o projeto, um projeto tão caro para esse território que é a Universidade Federal do Recôncavo. Gina, você fala que você é natural de Salvador? Sou. Eu nasci em Salvador, na Cidade Nova, que era um bairro, na verdade, é um bairro de preto, né? É um bairro de preto, ela chamava a Cidade de Palha e ela vira a Cidade Nova. Nasci no hospital, na maternidade chamada Tisila Balbino. Me diga uma coisa, o desejo por serviço social surgiu em que momento? Ainda quando secundarista, ou você teve um outro momento entre secundarista e a universidade que você escolheu, acho que eu vou seguir a trajetória acadêmica na área de serviço social? O que te fez escolher serviço social? Na verdade, não tinha uma... Eu acho que os jovens, de um modo geral, não necessariamente... Eu tenho uma sobrinha de 17 anos que todo dia reclama que tem que escolher a carreira, e eu acredito muito nisso. Eu acho que os muito jovens não necessariamente definem a carreira aos 16, 17 anos. Eu acho que eu tinha um apelo ao social, e não necessariamente ao serviço social, tanto que eu fiz ciências sociais, depois abandonei e fiz serviço social. Naquela época, Pablo, eu disse isso outro dia, na década de 80, na década de 90, tem pesquisas dessa época, final da década de 90, estudantes negros eram 1% da população universitária. Eu
como eu disse, fiz universidade na década de 80. Nessa época nós éramos, mesmo a universidade católica, sendo uma universidade privada e naquela época de trabalhador, só existia, a gente tem hoje uma profusão de instituições privadas e de instituições públicas, mas naquela época só existia católica e eu fui de uma época que eu vi a UNEB começar, então só existiam a Universidade Católica e a Universidade Federal, né? E, como eu disse, eram muito poucos os negros da universidade. Ali eu tinha um contato na minha família não tinha uma dificuldade em relação a essa questão de se assumir negro, né? Nós tínhamos... Minha mãe é católica, meu pai era de matriz africana, então a gente convivia com essa compreensão de negritude muito bem. Isso me levou à universidade num momento importante. Tem estudos sobre isso, tem teses sobre isso. Era um momento de organização da classe trabalhadora. Você tinha os primeiros negros indo para a década de 80. Indo para a universidade ainda diminuta. E a gente tinha um movimento negro emergente na cidade. Você tinha os blocos, né? Você tinha o Ilê, você tinha o Malê, você tinha o Olodum que estava retomando. Eu fui do Grupo Negro da Católica, conheço... A gente eram tão poucos que eu conheço... Uma parte deles estão aí hoje no cenário. Estou falando de Silvio Humberto, estou falando de João Jorge, estou falando de professora, da Procuradora da República Márcia Virgem. Todos eles são meus contemporâneos. Né? Então, você me perguntou o que definiu. Você tinha uma efervescência na década de 80 que te levava... Você tinha uma emergência dos movimentos sociais, uma decadência da ditadura militar. Então, você tinha uma juventude que ia para os movimentos sociais. Talvez isso tenha me feito ir para serviço social. Então, Gina, você estava falando sobre essa experiência de juventude, né? Que aí dessas figuras que até hoje, né, estão como Silvio Humberto e tal. Como foi essa vivência dentro da universidade e essa relação enquanto estudante? Nessa conjuntura da década de 80, como você falou, de efervescência da organização da classe trabalhadora e dos estudantes, né? Na Bahia, na cidade de Salvador. Salvador era e é. Salvador é uma cidade muito interessante. Final da década de 80, e eu estou falando, você não era nascido, eu nem quis perguntar isso para você, mas você não era nascido. Salvador era a capital da oposição. Era. Eu entrei na universidade em 81. Entrei no movimento estudantil 6 meses depois. Eu entrei no movimento negro e aí entrei no movimento estudantil 6 meses depois. Se a gente pensar em 80 é a primeira vez que a gente vai fazer eleição para prefeito de capital. Né? Eu participava de uma tendência política e a gente fez a primeira campanha para a Lídice da Mata vereadora. Né? Liu tinha sido presidente do diretório acadêmico de serviço social? Não, Lídice fez economia na UFBA. E sai como... Ela vai ser presidente diretória numa expressão importante do movimento estudantil. Lídice é um pouco mais velha que eu. Portanto, ela era uma liderança, eu estava chegando de caloura. A gente ganha as eleições, aquela eleição é uma eleição importante. O PCdoB não, porque não era o PCdoB, era uma corrente, não vou me lembrar o nome agora, mas era uma corrente dentro do PMDB, que tinha Chico Pinto, era uma corrente popular dentro do PMDB, e o PT estava emergindo como início, a gente está falando desse momento, né? O PT tinha emergido, claro, um pouco antes nas greves, mas a gente está falando desse momento. Eu fiz movimento estudantil, eu fui do diretório central dos estudantes, fui tesoureira do diretório central dos estudantes. Muito bom isso, muito bom.
Isso contribuiu para a sua formação, né, Gina? Eu acho que isso recorta a minha biografia. Quando você me pergunta, eu sou uma assistente social e eu estou falando de juventude, a gente não deixa de ser jovem, né? O tempo passa, mas eu fui jovem nessa época, e isso fica e marca a minha biografia, marca quem eu sou, né? Depois daquilo, mesmo me afastando mais das organizações, eu continuo comprometida. Eu não sou... Você sabe disso, né? Sim. Você é uma liderança... Você é um vereador, liderança partidária. Eu não tenho um partido político, mas eu tenho um compromisso com o campo dos movimentos sociais, né? Democráticos. E isso eu aprendi numa escola interessantíssima, que foi o movimento social na década de 80. Isso vai definir quem eu sou do ponto de vista do que eu pesquiso hoje na universidade, quais são os meus compromissos como pessoa, como mulher. Isso me define. Você perguntou, eu estou voltando para a pergunta lá do zero, quem é Gina. Esse momento me define. Esse também me define na minha biografia. E acho que a gente vai estar... Essa primeira pergunta, a gente vai ouvir a resposta dela até o final da conversa. Né? Mas aí eu queria saber agora um pouco dessa tua chegada na UFRB, na Federal do Recôncavo, que ela é uma expressão dessa organização dos movimentos sociais, né? A UFRB, ela nasce também de uma série de audiências públicas no Recôncavo, né? Eu ainda estudante secundarista, mas participava de algumas delas e tal. Mas a universidade, ela nasce. E como é que Gina vem ser professora da universidade? Quando é que isso acontece? Como é teu primeiro contato com a UFRB? Você é homem da história, né? Você é professor, você fez graduação em História na UFRB. Você é egresso da UFRB, e isso é razão de ser nossa. Sim. Institucional. E como homem da história, você falou do que é a origem da UFRB a partir dos movimentos sociais, mas você sabe que a UFRB, a UFRB não, mas a universidade, ela é reivindicada na luta pela independência. Então, esse espaço, universidade, é um espaço querido por esse território, querido pela independência desse território, querido pela luta pela independência do território. E olha que a gente está falando de independência da Bahia. Eu não sou Serginho Guerra, que entende disso pra caramba, mas querido por esse povo há muito tempo. Sim. Portanto, como não querer a universidade sendo quem eu sou? Sim. Vindo de onde eu vim. Essa universidade, ela é querida pelo Recôncavo, e ela é um patrimônio do território, mas ela é um patrimônio de todos aqueles que lutam por um modo mais justo da gente estar nesse mundo, da gente estar nesse lugar que é o Recôncavo da Bahia. Eu cheguei aqui em 2009, eu fiz um concurso em 2008, mas acompanhei, eu estava fora do Brasil nessa época, eu acompanhei a ascensão do primeiro momento, a conquista democrática que foi a chegada do presidente Lula, a reivindicação que foi feita de movimentos sociais a partir das ações afirmativas, e essa capacidade que naquele momento significou garantia e conquista de direito, que foi a expansão do ensino superior. Eu te falei nesse instante da pesquisa que dava conta de 1% nos anos 90, né? E isso diz de um direito que foi negado a uma parcela da população brasileira,
porque a gente fala de uma universidade elitista, mas a gente fala de uma universidade que não atinge, porque eu estou falando de 1% da população negra brasileira, mas eu estou falando de 6% apenas da população de 18 a 24 anos que tinha direito à universidade. A gente só reverteu isso. Reverteu não, porque nós não somos, inclusive, a gente começou a reverter isso, nós não somos chamados um sistema de massa, né? O ensino superior não chegou a todo mundo, a gente se aproxima disso agora, eu acho que 18, 20%, o PNE falava em 30% para a gente chegar. Então, esse espaço da universidade, quando a gente fala daqui do Recôncavo, a gente precisa falar daqui como esse espaço, esse espaço importante, rico, e essa conquista que é o UFRB, entendendo o que isso significa para os setores para qual a UFRB se destina, mas o que o ensino superior também significa para um projeto estratégico de país independente. Sim. De país independente. É assim, a gente, toda vez que a gente fala em educação, às vezes a gente gosta de falar porque a Finlândia, não sei o quê, né? Se a gente pensar nesses países, em países, aspas, ditos desenvolvidos, brancos desenvolvidos, todos eles fizeram uma opção social de desenvolvimento, fazendo ensino superior, né? Investindo no ensino superior. Se a gente pensar em América, nós somos dos últimos países na América Latina com ensino superior. Então, tem ensino superior no Recôncavo, diz também, inclusive, de um combate anticolonial. Né? Nós somos os últimos países na América. O México teve, todos os países tiveram primeiro. O México teve primeiro, os Estados Unidos teve primeiro. Esses países da América Latina, da América do Sul, todos tiveram universidade primeiro que a gente. E a Bahia até pouco tempo a gente só tinha uma, né? E a gente reivindicou, entretanto, há 200 anos. Portanto, quando a gente fala sobre a universidade e sobre a expansão da universidade, sobre a universidade do Recôncavo, a gente não está falando apenas dessa universidade com 17 anos. A gente está falando de uma reivindicação de uma instituição importante para um determinado projeto de país, uma instituição importante para gente como você, como eu e como outros que aqui estão. Né? Outros jovens que aqui estão, outros trabalhadores que aqui estão. É garantia de conquista de direito e é garantia de conquista de um projeto que pode ir mais além. E assim, a UFRB ela mudou a minha vida, né? Eu falo assim, eu tinha talvez algo... meu pai, eu sou filho de um trabalhador da construção civil, um homem que vem do campo. Sim. E que vem para a cidade em busca de oportunidade e acaba trabalhando na construção civil. Né? E de uma mãe que também faz um curso no CETEP, no Alberto Torres, na área da administração, né? E vai trabalhar em escola e tal. Então, essa experiência que eu tenho. E aí eu consigo acessar a universidade, acessar o ensino superior. Eu e meus primos, assim, nós somos os primeiros da nossa família a acessar o ensino superior. E a universidade mudou a minha vida, né? Como mudou a de tantos outros colegas. Eu lembro muito bem, no CAL, quando a gente chegou, a gente perguntava assim, né? Era uma primeira geração de estudantes do Recôncavo. Exatamente. Porque até então a gente tinha assim, quem é do Recôncavo? A gente levantava a mão. E hoje a gente tem uma universidade feita para o Recôncavo, onde as pessoas do Recôncavo frequentam esse espaço, usam desse espaço, pertencem a esse espaço. Então isso é muito bom a gente ter uma universidade nossa. E falando um pouco sobre isso, falar dessa experiência do CAL, quando eu te conheci, né? Eu te conheci, Dina, você ainda não era diretora do centro, né? Mas você enquanto professora de serviço social, eu enquanto estudante calouro de história, e a gente se encontrava ali nos corredores do CAL e tal, nessa vivência no Centro de Artes, Humanidades e Letras em Cachoeira. E aí vocês colocam como candidata a diretora do centro. E a gente estava ali já
na experiência do movimento estudantil, e a gente se conhece, e eu me reconheço na sua candidatura, e a gente vai fazer campanha, né, para uma mulher negra para ser diretora do centro da gente, né, do centro, e a gente com esperança, né, de ter você à frente daquele centro e de mudar, contribuir para a melhoria naquele espaço. Fala um pouco sobre isso, sobre essa experiência no CAU, como diretora do centro. O Centro de Artes, Humanidades e Letras em Cachoeira, ele traz para o UFRB, e agora também o Secult, mas ele traz para o UFRB essa possibilidade de, além das ciências, das humanidades, ele traz a possibilidade da arte. A sofisticação é o encontro com a sofisticação desse lugar, com o que de mais sofisticado esse lugar também pode produzir. Não é à toa que Dona Dalva, doutora Dalva, é nossa primeira doutora. É uma comunidade que pulsa. Sim. Ela é uma comunidade que nos desloca. Né? Todo mundo fala do CAU para os outros centros. Ela é uma comunidade que nos desloca, e ela é esse lugar de tensão, de potência, de política, mas de potência, que faz, que contribui com essa novidade que é ter a universidade no Recôncavo. Sim. Então, assim, eu tive uma experiência exigente, você sabe disso, você enquanto estudante. Você, quanto estudante, sabe disso, mas é uma experiência muito rica. É uma experiência de garantir, por exemplo, para mim era muito importante garantir a liberdade daquela comunidade se expressar. Sim. Se expressar com suas exigências, com suas reivindicações, com sua capacidade de construir coisas. Você falou de mudar a vida, né? Eu tenho... Daquela turma, e mudar a vida para a universidade não é só a gente fazer mobilidade social. Sim. Mas é mudar. Ontem eu ouvi isso no CCS, mas é mudar do ponto de vista de mobilidade social também. Então, por exemplo, a minha bolsista de PIBIC hoje é professora da Federal do Amazonas. Que massa. A minha bolsista de PIBIC hoje é funcionária pública, perita do INSS. A minha bolsista de PIBIC está fazendo doutorado, está voltando de Coimbra. A minha bolsista de PIBIC é uma assistente social importante na empresa, numa grande empresa pública do estado da Bahia. Isso é mudar a vida. Mas é mudar a vida também. Quando eu entrei no CAU, num grupo de pesquisa, a gente fazia entrevista qualitativa, e eu pergunto para um estudante, para um menino do ensino médio, que é uma relação importante que a gente tem que ter. Por que você quer entrar na universidade? Porque você sabe, às vezes, você falou nesse instante de sua mãe, de seu pai, às vezes, e a escola pública precisa fazer isso, apontar como possibilidade para a juventude na escola pública, apontar a universidade como possibilidade, apontar a universidade como destino. Outros setores da sociedade fazem isso. Eu perguntava para aquele menino por quê? O que ele queria, por que ele queria ir para a universidade, e ele me responde lindamente: eu quero mudar meu cabelo. Que massa! A universidade precisa ser isso. Eu me encontrei semana passada, Sônia, no CFP. Sim. Sônia é uma mulher de 50 anos, minha idade, e ela estava lá fazendo com
um tabuleiro, falou, Gina, vem aqui tomar um café, esse é o café das pretas. Quando eu vou saindo, ela falou, vem aqui, come um biscoitinho de goma, tá vendo? Você me convidou para tomar café, mas a Sônia também me chamou. E ela disse assim, eu sou Sônia, sou uma agricultora, meus 2 filhos estudam aqui, eu criei eles sozinha, meus 2 filhos já estão estudando aqui e eu vim estudar aqui também. Que massa. Sônia é a cara dessa universidade. Olha, e aí você, como diretora do centro, você conseguiu fazer mudanças profundas ali no centro, no CAU, né? Claro, na medida do que a gente podia fazer. E aí você decide, com um conjunto de pessoas, evidentemente, né, avançar nisso e levar essa experiência do CAU para toda a universidade. E aí você é convidada a compor, acredito eu, queria que você falasse um pouco sobre isso, a compor com o professor Silvio Soglia, uma chapa para disputar a reitoria da universidade. Que ano foi isso, Gina? Mais ou menos foi 2015, né? 2015. E aí vocês... 2015. Eu me recordo, foi uma campanha muito legal, eu participei, acho que foi minha última campanha como estudante de graduação. FRB, Somos todos FRB. E eu me lembro que tinha era tipo um mosaico, né, com foi o J. Cunha que nos... É um artista importante, um design importante, foi ele que nos emprestou muito massa. A obra dele. Demonstrava o que era a diversidade da nossa universidade, a universidade mais inclusiva. Fala um pouco desse processo como vice-reitora da universidade. A universidade, em 2015... 2008 a gente começa uma grande crise internacional, crise econômica internacional. 2014 isso se reflete no Brasil. 2015 foi um ano importante, mas foi um ano de prenúncio. A gente tinha vivido aquelas jornadas em 2013, 2015 foi um ano de muitos perigos. Foi muito bom estar perto de Silvio, né? Perto do reitor Silvio, sim, perto de Silvio amigo. Ele é uma liderança importante, ele conhece bem a universidade, ele é um dos protagonistas, junto com Paulo e tantos outros, desse processo de criação. A gente pôde ter contato com Mascarenhas, que foi um homem que contribuiu para aquele momento de crise, mas foram momentos muito difíceis. Mas foram momentos também marcados pelo diálogo, né? Foram momentos exigentes, mas momentos marcados pelo diálogo. A gente conseguiu estruturar determinadas ações que resultaram, eu avalio assim, em 4 anos de dificuldades, mas 4 anos onde a universidade pôde resistir como vem resistindo. A gente falou sobre 2016, 2015, né? Esse processo, o país começou a passar, era um processo de destruição das políticas, né? De tudo que a gente construiu nos governos Lula e Dilma de 2003 a 2010, e o país começou a passar por um processo de destruição dessas políticas, né? E a universidade sofreu também com isso. Em 2018, aí você tem a eleição do Jair Bolsonaro, e em 2019, né, você se lança candidata a reitora com o professor Mascarenhas, tendo ele como vice. Você é eleita com mais de 80% nessa consulta da universidade. Na lista tríplice, você é a primeira da lista, né? O conselho respeita a decisão da comunidade acadêmica. Mas pela primeira vez na história, a gente pode dizer, na história da humanidade, né, um presidente se nega a empossar, é uma decisão política dele, né, se nega a empossar uma reitora eleita democraticamente por seus pares na universidade. Você sofre uma violência política e a universidade também sofre uma violência política com a perda de sua autonomia. Depois a gente percebe que muitas outras universidades passam por isso, é um processo de destruição da universidade pública. Como você encarou esse momento na sua vida? Acho que tem uma dimensão importante a ser colocada, Pablo. A universidade passa a ser atacada, a universidade, a cultura, passa a ser
atacada, a universidade vira inimiga desse setor, do então presidente da República. A universidade é atacada em um valor que é perene, que constitui... A autonomia universitária é algo que constitui a instituição universitária. A autonomia universitária, de novo, você que é historiador, a construção de autonomia universitária é algo que acontece desde o século XIII nas universidades ocidentais. Então, ela é um valor que, inclusive, distingue a instituição universitária. Quando em 2019 isso acontece, não é um ataque apenas a mim. Eu não, em que pese eu ter sofrido muito, em que pese ter me atingido pessoalmente, eu não penso aquele ataque como algo apenas a mim. Era um ataque à comunidade universitária, ao UFRB e à vontade e ao desejo da universidade. Esse ataque significou, em que pese inclusive, e isso é importante que se diga, em que pese inclusive, quando a gente fala da posse do professor Fábio, e na época eu fiz questão de me manifestar favorável ao mandato dele, e acho que é um acerto. O professor Fábio pôde defender, resistir no projeto de universidade para aquilo do que era essencial, mas é importante dizer que o ataque ele é feito ao símbolo. O ataque é feito a mim, mas não apenas a mim. O ataque é feito à vontade da instituição. Isso, em alguma medida, esgarça, desrespeita, desconhece a vontade institucional. Isso nos atinge, nos divide, nos silencia. Né? Isso nos despreza enquanto instituição. O importante é que essa instituição que se pensava atingida, se pensava não, mas que se intencionava a atingir, essa instituição, mesmo com todas as dificuldades, ela resiste, tenta. Apesar das dificuldades, nós vivemos as repercussões, nós vivemos as reverberações de uma crise sanitária, nós passamos por isso, mas nós vivemos as repercussões de uma crise política que agrava uma crise social que hoje se repercute na universidade de uma maneira muito, muito grave, né, Pablo? A gente falava até... Nesse instante a gente falava do perfil da nossa universidade, das políticas de expansão. As políticas de expansão trouxeram para a universidade camadas de estudantes, setores da sociedade que antes não estavam presentes na instituição. Esses setores, essa recomposição da comunidade, sobretudo da comunidade discente, de estudantes de classe C, D e E. Vou fazer um parêntese, um estudo da Andifes, o censo da Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino, de 2018, portanto, de antes da pandemia, dá conta de que 80% da população de estudantes, né, do grupo estudantil, o perfil social desses estudantes, o per capita desses estudantes é de até 1,5 salário mínimo, tal qual, ou seja, 80% dos estudantes das instituições federais de ensino têm um per capita familiar de até 1,5 salário mínimo, portanto, todos esses 80% estariam previstos naquilo que o Plano Nacional de Assistência Estudantil, que a Política Nacional de Assistência Estudantil prevê. Isso se agrava
certamente com a pandemia, que agrava a crise econômica, e se agrava com a crise política que ali está. A minha não nomeação tem esse efeito não apenas no social, mas ele tem efeito no simbólico, né? O que eu sou, quem eu sou e como a universidade teria a minha representação espelhada nisso. Eu acho que era esse o objetivo de ser atingido. Mas, de novo, não é o que eu sou. O nosso corpo é político, né? Meu corpo, teu corpo é político. Mas não é pessoal. Entendi. Não se trata de eu não ter sido nomeada. Se trata do porquê eu não fui nomeada. Eu escrevi naquele dia 30 de julho, nenhuma ingenuidade era cabida naquele 30 de julho. É misoginia. Tinha uma intencionalidade. Tem uma intencionalidade. Que intencionalidade é essa? Né? Racismo, misoginia, homofobia, não nos cabe ser ingênuos diante disso. Gina, impedida, portanto, de tomar posse como reitora eleita na nossa querida UFRB, o que você fez nesses 4 anos? Você voltou para a sala de aula? Você voltou para o CAU? Como foi esses 4 anos, né? Você citou o professor Fábio, ele, né, assumiu, portanto, a reitoria da universidade e resistiu, né, para que a universidade não fosse mais violentada do que ela já tinha sido. Então, portanto, cumpriu um papel importante. Mas e Gina? Para onde Gina foi nesse processo, já impedida, portanto, de tomar posse como reitora? E uma outra pergunta, que você pode responder junto. O que te fez decidir ser candidata agora para esse novo pleito, a candidata à reitora da nossa querida universidade? E você me perguntou quem eu era lá no começo desse nosso programa. E que a resposta seria... E você disse que a gente poderia ir respondendo isso no decorrer dele. Em 2008, eu fiz concurso para ser professora da UFRB. Não existe concurso para reitora. Está enganado quem pensa que se faz concurso para ser reitor. A gente é servidor público, servidor docente, né? Eu voltei para a sala de aula no dia 4 de agosto, eu acho. Ou seja, na segunda-feira seguinte. Eu não me lembro agora a data, a gente podia olhar, mas eu voltei para a sala de aula e voltei para fazer algo que é extremamente... Você é professor, sabe disso, que te dá um retorno extremamente prazeroso. É estranho para alguém que estava na gestão há um tempo voltar para a sala de aula, mas é importante no sentido de ser exemplo, né? Eu voltei, como não estava previsto, eu voltei para um componente com os calouros, um componente que eu gosto, que é Introdução a Estudos Acadêmicos. Depois voltei de lá para cá, continuei dando aula na pós-graduação, né, que a gente tem de políticas sociais, né? Os professores de serviços sociais, ciências sociais dirigem um mestrado, uma pós. Eu dou aula também na UFBA, numa pós-graduação na UFBA. E fui fazer o que de melhor a gente pode fazer, né? Tá perto,
discutir algo que é caro para nós, que é a qualidade da formação dos nossos estudantes, contribuir para a formação dele, né? Delas, né? No caso. Entendi. E como você decidiu agora, nesse momento, né, de ser candidato? A gente tem um processo aí que o presidente Lula tem dito que é de reconstrução, né, do país, né? E, portanto, com a eleição do Lula a gente renasce uma esperança, né? E a gente falta agora a gente passar por isso dentro da nossa própria universidade, né? Esse processo. E eu queria que você falasse um pouco, né? Como se dá essa decisão sua de como é que surge essa decisão de disputar novamente a eleição para a reitoria da universidade, mesmo tendo sido eleita lá em 2019 e não tendo sido empossada. Eu estava aqui pensando em algumas conversas que eu tive com colegas, com amigos, né? Eu acho que, e aí eu vou voltar um pouco para a pergunta anterior, eu acho que não fui empossada não pelas minhas habilidades, aspas, competências, né? Eu tinha uma experiência na gestão da universidade, respondo aos critérios previstos para ser reitora. Eu acho que eu não fui reitora por aquilo que eu sou. As marcas que eu tenho no meu corpo, que tenho na minha pele. Acho que isso me impediu, e desconfio, tenho quase certeza, mas impediram minha nomeação. E é exatamente por essas marcas e pelo valor do exemplo que eu achei que era importante reparar e me apresentar como candidata. Isso é importante institucionalmente e eu estou me submetendo novamente à vontade comunitária, porque é assim que tem que... Sim. É assim que eu imagino, que eu defendo que tenha que ser, mas faço isso em função desse princípio que eu acredito seja um princípio caro à universidade. A universidade precisa experimentar, refletir, se posicionar em relação a essa reparação da sua autonomia, de sua disposição. E eu, na minha compreensão, o que aconteceu comigo como parte dessa comunidade, eu gostaria de estar contribuindo, colocando minha candidatura a essa disposição. Portanto, o movimento de reparação é um movimento que, na minha opinião, precisa ser refletido, debatido, conversado com essa comunidade, assumido ou não por essa comunidade. A ela o crivo de refletir sobre esse processo, de se posicionar sobre esse processo. Eu lhe juro, Pablo, que te mando depois todas as referências para você, já que a gente está falando de academia, mas saiu uma pesquisa na semana passada. É uma pesquisa que eu vi sendo repercutida a semana passada, mas é uma pesquisa de um ano e meio atrás. 3% das doutoras no Brasil são mulheres negras. Tem uma liderança negra do século XVIII, do século XIX, Sijonei Tune. Ela pergunta num congresso de mulheres se ela não era uma mulher. Porque, afinal de contas, o movimento feminista era um movimento feminista branco. E é uma pergunta que eu acho que vale a pena ser feita e que eu acho que a comunidade da UFRB, esse debate na UFRB precisa ser colocado. Uma doutora negra não pode ser uma reitora, afinal de contas, eu não sou uma reitora. Bom.
E assim, a universidade ganha muito com a tua disposição em se colocar novamente como candidata. E a gente espera que tudo dê certo, né? Eu queria, Gina, falar assim, você falou sobre conversar com a comunidade acadêmica, né? Desde o momento que você decide novamente se colocar como candidata a reitora ou como pré-candidata, nesse primeiro momento de conversa, você tem feito conversas e tal, e queria que você falasse um pouco como vai ser esse processo, né, de campanha. Você pretende, né, conversar, como é que vai se dar esse processo da comunidade, com a comunidade acadêmica, né, esse diálogo com os estudantes, com os servidores, com os professores? Fala um pouco sobre isso. Esse é um momento de encontro de representação e representatividade. Imagino que para o UFRB precisa ter... Esse momento é um momento caro para o UFRB. As conversas continuam. Tem todo o edital da consulta prevê debates, mas eu acho que é importante o encontro com as pessoas. Eu acho que, para além de debates, do calendário que está previsto, nós precisamos conversar, nós precisamos trazer para o centro do debate esses desafios que a UFRB tem no futuro. Eu te falei nesse instante dessa recomposição da comunidade estudantil e do perfil estudantil nas instituições federais de ensino. Nós vivemos um momento de muita resistência, mas de muita defasagem do ponto de vista orçamentário. Passados 100 anos, olha que loucura, mas 100 dias do governo Lula, nós precisamos discutir, debater, dar centralidade à discussão de ações afirmativas, dar centralidade à política de permanência. Nossos estudantes e a crise social que a gente passa exige que a gente reformule, na minha forma de entender, algumas questões relacionadas a dar centralidade a essa política de permanência numa universidade com as características da UFRB. E esse é um debate interno, mas esse é um debate, Pablo, você é uma liderança importante, esse é um debate que precisa mobilizar os movimentos sociais, precisa mobilizar a sociedade do Recôncavo, o povo do Recôncavo, no sentido de trazer ao governo que aí está a necessidade de repensar as políticas de permanência passados 10 anos de ação afirmativa. O perfil dos estudantes são outros. O que fazer? Nós somos mulheres trabalhadoras de mais... Nós não, eu não sou estudante. As estudantes são mulheres trabalhadoras de mais de 24 anos. O que fazer para garantir a permanência dessas pessoas? Agora, Gina, um parêntese, assim, a gente percebeu, né, a própria destruição da universidade na gestão do ex-presidente Bolsonaro, a pandemia. A gente percebeu um esvaziamento da universidade por parte dos estudantes, né? Essa questão do digital e depois, assim... a falta de políticas de permanência, como você está falando, acabou gerando aí esse esvaziamento, né? A gente percebe que a universidade está retomando agora a passos curtos, engateando nesse processo. Eu falo porque eu escuto muitos jovens falando, né, sobre a condição de permanecer na universidade. Já era uma luta na nossa época, com todo o investimento que se tinha, e com a falta de investimento desse período que a gente vivenciou, isso se intensificou. Sob sua liderança na universidade nos próximos anos, tenho certeza que isso vai se consolidar. O que a gente pode esperar? Você estava falando um pouco sobre isso, né, do papel dos gestores públicos, mas sob sua liderança, o que a gente pode esperar para essa política de permanência e garantir que os estudantes permaneçam na universidade? Reparação, unidade, movimento. A gente podia tentar sintetizar. Eu acho que nós temos uma tarefa, e eu estou dizendo nós, eu e você mesma, viu, Fábio? Né? Força retórica, não. Nós, eu e o que você representa, nós, sociedade, gente do Recôncavo, nós temos que voltar a nos mobilizar.
em torno da universidade, no sentido de confirmar a sua importância para o território. As repercussões dessa crise social e política são muito graves e dentre elas, uma consequência dela, para além do desânimo, é a própria evasão, que acontece, inclusive, em todo o território nacional, mas que aqui ganha contornos mais exigentes em função das condições socioeconômicas que vivemos nesse território. A saída que a gente tem é confirmar nossa potência, confirmar essa nossa capacidade daqui, da gente do Recôncavo, de resistir e se mobilizar na luta. Precisamos sim continuar garantindo os esforços e realizações em relação à infraestrutura, em relação a currículo, em relação a políticas intensivas de pesquisa, mas precisamos essencialmente ter a capacidade de nos mobilizar para defender mais uma vez essa instituição. Agora eu queria aproveitar esses minutos que restam, né, do nosso bate-papo, para falar um pouco sobre a pessoa, Gina, né? De novo, olha ela fez. Não, porque eu sei que tem muita gente acompanhando a gente que vai ter essa curiosidade também, né? Por exemplo, falar, eu tenho, quem me acompanha nas redes sabe da minha defesa sobre a leitura, sobre a biblioteca. Eu gosto muito, independente da condição de estudante, de historiador, mas sempre gostei muito de ler. Daí eu tenho uma curiosidade, né? Quem Gina lê? O que Gina está lendo nesse momento? Pra gente matar a curiosidade aí. Vou lhe dizer uma coisa. Nesse momento, eu ando lendo muito relatório. para sistematizar a proposta e tal, não sei o quê. Claro. Tenho lido muita coisa desse tipo. Mas eu tava comentando com você, no verão, eu li um livro que não é um livro recente, é um livro de já há alguns anos, mas que é um livro que eu tinha muita curiosidade de ler, e passei o verão lendo e acho que vale a pena recomendar, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Estava falando disso com você, né? Eu acho que ele fala de uma história importante, ele fala é claro que ele encontra história e romance, e insinua uma possível história da Luísa Marim, né? A mãe do Luiz Gama. É um livro interessante de ler sobre mulheres negras. Sempre ler uma historiadora e uma romancista daquele porte é interessante. Ler sobre mulheres negras é sempre inspirador. Você recomenda, então? Recomendo. Que bom. Não recomendo com tanta veemência os relatórios que andam. Uma outra curiosidade também nessa área, assim. O que é que você gosta de escutar de música, assim? E o que você tem escutado ultimamente? Eu adoro o disco novo de Caetano, e adoro o samba de Chico. Eu gosto muito de samba. Chico Buarque. Eu gosto. Eu sou uma moça de quase 60 anos, sabe? Não, as pessoas que eu ouço, assim, eu sou uma ressaca da Tropicália, sabe como é que é? Tudo que a gente queria na década de 80 era ter vivido um pouquinho mais antes. Tá. Por fim, eu queria te trazer uma lembrança, né, que significa muito sobre esse território do Recôncavo, né, que a gente, né, construiu com muita gente. Eu vou pedir que a Emily pode pegar pra gente te presentear. Tem presente? Que bom! Tem. Pode me convidar de vez em quando. Oxi! E é um presente que a gente vai falar das muitas mãos, né, que estão trazendo com a gente esse presente. Estou aparecendo aqui na imagem? Adorei esse presente. Venham, os presentes são bons. E são produtos da agricultura familiar. Então a gente tem aqui a doce de goiaba da Associação Baixinha e Ponto Certo. Maravilha. A gente tem aipim chips da Associação Comunitária
rural de Baixa Grande, né? A gente tem um mel também, mel de amor, né? De seu Pedro, que também é responsável pela... Eu achei isso sensacional, que é uma cocada vegana. Ó, cocada vegana. Muito interessante também. Então, para incentivar as pessoas que estão acompanhando a gente, né, a investir também na agricultura familiar, né? Esses homens e mulheres que resistem, sobretudo, e que né? faz um outro... Diz que um outro jeito de viver e produzir e se relacionar com o mundo é possível. Né? Sobretudo nesse momento que a gente está vivendo de combate à fome, de combate à insegurança alimentar, né? Então, recebam um presente, uma lembrança nossa do Café Gostei, com Pablo. sim. Pensei que era só um cafezinho, uma aguinha, mas rola um negócio. Venham, então. Assistam, pressionem Pablo para vir aqui conversar com ele vai adorar. Sim. Obrigada, Pablo. Obrigada. Gente, te agradece a todos que acompanham a gente nesse bate-papo com a professora Georgina. Gina, você é da casa, seja sempre bem-vinda ao nosso café. Desejo sucesso na consulta na universidade, e a UFRB e o Recôncavo ganha muito, né, com a comunidade te escolhendo para ser reitora nos próximos anos da nossa querida Federal do Recôncavo. Um abraço. Obrigada a você. Obrigada a você.